Gravando no 3. Olá, aqui é o professor John Linux e nesta videoaula nós vamos falar dos bits, dos bytes e dos seus múltiplos. Vamos lá. O que é o bit? Bit é a sigla para binário dígito, que em português significa dígito binário, ou seja, a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida por um computador. O bit pode assumir somente dois valores lógicos, como 0 ou 1. Então, tudo para a computação clássica é o bit, o 0 ou 1. O bit possui dois valores lógicos, 0 ou 1, e é tudo que um computador pode processar. Na verdade, tudo funciona assim. Se o 0 for verdadeiro, o 1 será falso. Se o 0 for sim, o 1 será não. Se o 0 for aprovado, o 1 será reprovado. 0 e 1 são os valores que podem ser processados pelo computador, certo? Se o 0 for certo, o 1 será errado. Mas trabalhar apenas com 2 bits é praticamente impossível. Por quê? Imagine você querer representar as letras do alfabeto. Se o A for 0, o B vai ser 1. E o restante das letras não poderia ser representada. Aí onde surgiu a sacada, que foi agrupar esses bits. Agrupar. Então surgiu o conceito de byte, que é um grupo de 8 bits. Então nós temos aqui a representação de um byte, são 8 bits. Uma sequência de zeros ou 1. Byte, grupo de 8 bits. A codificação comum de bytes é de 8 bits, embora possa ter outras quantidades como 7, por exemplo, mas isso não é comum. Toda vez que a gente falar em byte, em concurso, em informática, você sempre considera a codificação padrão, que são 8 bits. O byte de 8 bits, mais corretamente chamado de octeto, no contexto de rede de comunicação e telecomunicação. Como um bit representa dois valores, 0 e 1, o byte possui 8 bits. O byte consegue ser representado até por 256 caracteres, ou seja, como nós temos aí dois valores, o 0 e 1, a nossa base é 2. E 2 elevado a 8, que corresponde a 8 bits, nós teremos aí um valor de 256. Então, com o byte nós podemos representar 256 valores. Bytes e seus múltiplos. Ora, a computação evoluiu bastante, né? Então, falar em um byte na computação hoje é praticamente sem sentido. Daí surgiram os seus múltiplos. Vamos ver essa tabelinha aqui. Bytes e seus múltiplos. Iniciando com o bit. O bit é o valor lógico 0 ou 1. E o que é o byte? Por padrão, um grupo de 8 bits. Mas como eu disse, a computação evoluiu e nós precisamos de mais processamento. E aí vão surgindo os múltiplos, né? Semelhante ao metro, que você vai ter o quilômetro, o hectômetro e por aí vai. Então vejamos, bit 0 ou 1, byte, um grupo de 8 zeros ou 1, 8 bits. Múltiplo do byte, kilobytes, são 1024 bytes. Por que 1024? Porque a base é 2. Então vai ser 2 elevado a 10, que é o valor mais próximo. 2 elevado a 10 é o valor mais próximo de 1000. Você comumente ouve falar que um kilobyte é 1000, mas não. Em informática, um kilobyte é 1024, porque nós estamos falando de base 2. 2 elevado a 10 é o valor mais próximo de 1000. Então nós temos múltiplo, byte, kilobyte, megabyte. Um megabyte são 1024 kilobytes. O gigabyte, 1024 megabytes. Terabyte, 1024 gigabytes. Hoje nós trabalhamos na casa do terabyte. Os computadores padrões, computadores que a gente utiliza em residência, provavelmente tem 3
Vou botar de 1 até no máximo 10 gigabytes, né? 10 terabytes. Estamos falando de terabytes. Hoje nós vivemos em terabytes. Os computadores atuais têm em média aí de 1 a 10 terabytes. Bem, mas no futuro pode ser que a gente precise armazenar mais dados. E aí as unidades serão petabyte, que são 1024 terabytes, hexabyte são 1024 petabytes, zettabyte 1024 hexabytes e o yottabyte 1024 zettabytes. Aí você pode perguntar, tem como eu fazer esses cálculos com bit? Tem. É só você fazer uma regra de 3, tá bom? Você lembra que 1 byte são 8 bits. Então se você tem 1 kilobyte, são 1024 bytes, você vai pegar cada byte desse e multiplicar por 8. Você vai ter o valor em bits. Mas geralmente a gente trabalha com o byte. Então quem são os múltiplos do byte? Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, nós estamos na casa do terabyte, e para o futuro petabyte, hexabyte, zettabyte e yottabyte, pelo menos é o que se espera. Se continuar do jeito que está, vamos chegar na casa do yottabyte, a menos que ocorra alguma mudança, a menos que ocorra por aí, sei lá, uma espécie de computação quântica para mudar tudo isso aí, né? Armazenar a quantidade de dados bem superior em apenas um registro ou alguma coisa assim. Curiosidade do bit e do byte. O que o francês Joseph Jacquard fez em 1801 foi substituir o tecelão e seu ajudante por um cartão perfurado. Então, Jacquard, ele conseguiu entender muito bem o sistema binário. E aí criou cartões perfurados, que correspondem ao 0 ou 1. E usou isso aí na sua máquina de TA que ele criou. Então, inicialmente as pessoas faziam o TA amarrando fio por fio, entrelaçando fio por fio, para conseguir um mosaico de cores e roupas bem diferentes, né? Tecidos bem diferentes. E ele teve a sacada de fazer cartões perfurados, onde para ele mudar o mosaico, ele mudava apenas a sequência de 0 ou 1. O interessante é que isso aí, mais tarde, foi usado na computação, né? Rolleritius utilizou isso aí para fazer o censo, lá depois de 1801. Os primeiros computadores, sistema de cartões perfurados. E até hoje, não vou dizer o sistema de cartão perfurado, mas o sistema binário é utilizado em computadores e também na comunicação, certo? Então vejamos aqui. Os computadores são os transistores que fazem o processamento dos bits. Ó, uma coisa interessante. Aonde ficam os transistores? Dentro dos processadores. Então aqui vamos tentar entender essa frase. Nos computadores ou nos processadores, já que o processador é o próprio computador, são os transistores que fazem o processamento dos bits. Então dentro do processador você vai ter centenas, se fosse um chip, né? Milhares, se fosse um chip. Centenas de milhares de transistores. E são esses transistores que fazem o processamento. Semelhante a essa placa aqui, ó. Você pode observar que eu tenho aqui alguns transistores, né? E aí entra aquela ideia do 0 ou 1. Então, por exemplo, o 0 seria a corrente, o 1 seria a falta dela. Então lá no processador nós vamos ter vários transistores agrupados, considerando que o transistor vai acumular o 0 ou 1, ligado ou desligado, e nós vamos ter sequências de transistores como essa aqui, no caso sequências de quanto? De 8, o famoso byte. E todo o processamento vai ser feito aí através de transistor dentro do processador. Então é dentro do processador que você vai ter vários transistores como esses, né? Ligado ou desligado, correspondendo ao processamento do 0 ou 1, tanto nos computadores quanto na comunicação. Agora faz sentido. We don't need no education. Toda comunicação que existe hoje, seja ela direcional, como cabo patrançado, cabo coaxial ou a fibra ótica, ou não direcional, como as ondas de rádio, micro-onda, laser ou infravermelho, usam o mesmo princípio dos computadores e das máquinas de TA
Jancourt de 1801, máquina de TA. Usa o mesmo princípio que é o bit e seus múltiplos, o byte. No caso do cabo para trançado coaxial, você tem o envio de cargas elétricos, elétrons, não é isso? Os elétrons vão corresponder ao sim ou não. Na fibra ótica você tem a luz. Na fibra ótica, nas ondas de rádio, ondas micro-ondas, laser e infravermelho, você tem a luz. Então, observe aqui essa fibra ótica, né? Então, se aqui for a fibra ótica, você vai ter o envio ou não da luz, correspondendo o envio ao 0 e a falta dele ao 0,1. Então, toda a comunicação que existe hoje e o processamento dos computadores, né, estão resumidos ao bit. E isso vai permanecer por muito tempo, a não ser que apareça alguma mudança, como por exemplo a computação quântica, para mudar esse conceito aí de bits. Mas isso aí já é uma coisa futurista, né? Valeu.